dia 14, quinta-feira, de 9 às 10, nós vamos estar aqui discutindo a Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente falou na semana passada sobre a norma nova, que falava um pouco sobre relevância, que cria segmentação em cima dessa métrica. Tamanho da empresa e tamanho da quantidade de dados que estão sendo tratados. E isso deu um calor na reunião da semana passada, foi legal, e eu entendi que, numa mesa redonda que eu participei essa semana, que ficou uma questão que nem todos sentem claramente que, se existe sim ou não dados sensíveis, significa sim ou não necessidade de colocar a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu achei que essa parte da norma, que colocou de forma tão rica, que existe como se fosse um tratamento de pequenas empresas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente precisaria de pensar e olhar e falar o seguinte: como que a gente vai metrificar essa questão que a norma colocou lá e deu disponibilidade? Então, estou abrindo aqui com essa pauta, mas achei que a Rita colocou uma questão que a gente pode colocar para a próxima, algumas perguntas que vão dar algumas características a mais com relação aos técnicos que vão estar sendo contratados. E aí a gente podendo qualificar outras profissões além dos juristas, né, dos advogados. Então, está aberto aí. Eu acho que o Orozimbo sempre tem sido o nosso mestre Jedi, né? E com tanta propriedade, eu acho que ele poderia estar iniciando aí, se tiver bom para ele. Legal. Eu não tive tempo, na verdade, nem até ontem, de preparar ou verificar nada, me debruçar sobre a nossa pauta, coisa que normalmente eu faço, né? Então, como um segmento daquilo que a gente já vinha falando a semana passada, né, que eu fiz uma descrição sobre a nova resolução 2, né? O que eu tinha para acrescentar, Pedro, aquelas dúvidas que existiam, aquelas interrogações que existiam, né, até então, antes de 27 de janeiro, antes de sair a resolução, elas, grande parte delas, não boa, mas grande parte delas foi digamos assim, foi pacificada, foi normalizada, né? Ainda ficaram algumas questões subjetivas, que essas questões subjetivas, eu creio que algumas delas não vão ser normalizadas, mesmo porque elas são subjetivas e ela vai depender muito da orientação dela, da orientação. Ela vai caber muito do momento que você estiver conversando com o seu cliente, né? Que tem aquelas normas, como é que chama? Normas gerais e as específicas, né? E para a empresa ela se enquadrar dentro, ela tem que ter pelo menos uma de cada, ela tem que ter um item, né? Ela se enquadrar um item geral e um item específico. Então, se ela tem todos os itens gerais e não tem específico, isso vai gerar alguma dúvida naquele momento. Mesmo porque, num processo inicial de adequação, não necessariamente você ter começado o processo, mas você ter iniciado a conversação com o seu cliente, isso pode não ficar claro, porque, de repente, nem ele mesmo sabe, mesmo porque ele não conhece a norma, você que vai ter que definir isso, né? Então, no processo de adequação, você conversando com as pessoas, né? Conversando com as pessoas responsáveis, que você vai levantar pontos, né? Falar, opa, espera aí, isso aqui, itens específicos, vocês não têm nenhum, né? Muito embora os itens gerais vocês tenham os dois, mas os itens específicos vocês não têm nenhum. Então, está fora, né, da resolução. E inverso também, a mesma coisa. De forma que cria, acho que alguns
detalhes, cria mais uma subjetividade. Com essa subjetividade, cria mais responsabilidade para as pessoas que estão no processo de adequação junto às empresas. Né? Para a empresa não muda nada, ela vai fornecer informação, mas para nós, profissionais, que estamos lá junto com os clientes, cria mais responsabilidade, cria mais feeling, né? Para a gente saber exatamente aonde que essa empresa ela se enquadra. Tá? Eu queria ouvir mais os nossos colegas. Orozinho, eu vou, antes de colocar, a gente teve aí, acho que o aplicativo foi o Rodrigo, né, que habilitou, né, e deu possibilidade, acho que até o Morelli já está testando. E ele tem uma conexão de alguns aplicativos que eu tenho visto para dar uma direção. E às vezes a gente fica tão ligado na parte do operacional, falar o seguinte: olha, como é que vai ser o cargo? Porque eu quero ser empregado dessa situação, eu quero ser um assalariado nesse lugar. Como é que eu vou definir aonde que eu vou estar e como que isso vai acontecer? Quando a gente olha para um aplicativo que já está com alguma direção, que tem as etapas, né? E ficou muito legal lá no YouTube essa condição. Eu estou vendo aqui que a minha imagem deu uma quebrada, todo mundo me... Tá normal, tá normal. Para mim aqui tá normal. Tá bom. E aí, na hora que colocou essa condição, eu entendi o seguinte: o aplicativo ele também facilita um pouco, porque ele cria as etapas. Eu acho que são 6 ou 7 etapas que o Rodrigo colocou lá no YouTube, né? A forma que vai estar caminhando. Às vezes, principalmente para aquelas empresas que vão ter menos tratamento, ela dá uma norma, um direcionamento mais fácil. Pedro. Eu fico muito, de certa forma, receoso com esses aplicativos, porque tem muito profissional que vai achar que o aplicativo vai fazer tudo para ele. E não vai. Não, mas ficou claro, Orozinho, lá, por exemplo, uma parte a primeira parte, que é a fala que é criar o comitê. Criar o comitê está lá, ação, verbo. Aí você tem que criar o comitê e definir. Depois, a parte de treinamento. Aí ele coloca lá, verbo, tem que treinar. O verbo treinar fala o seguinte: treinar. Então vai ter que ir lá e fazer o treinamento e coletar a certificação, e cada um vai ter que estar. Isso significa que você deu uma direção, mas você deu verbos de fazer. Então, eu não estou querendo dar uma simplicidade no processo, mas a gente está discutindo sobre cargos, e aí a gente viu que a gente precisa de regulamentar. Do outro lado, você tem um aplicativo que tem uma ordem. Então, a gente precisa de ter uma percepção, eu acho que isso pode facilitar muito no processo. Entender, dentro daquela condição dos verbos de fazer, o que vai acontecer? Que a maioria das empresas nem vai precisar de ter um DPO, nem vai precisar de ter um encarregado de dados. Vai precisar de ter uma pessoa que seja o gestor de informação. Até um cargo até que talvez nem esteja na lei, mas é aquele que vai operacionalizar as coisas internamente. Tá? A tecnologia, ela sempre vem para facilitar. Você nunca pode passar a responsabilidade para a tecnologia. A tecnologia, em determinados itens, ela vai colocar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papapá, mas a gente sabe, na prática, que as adequações, tá? Ela é interativa, ela é colaborativa, você tem que conversar com as pessoas. Tá? O profissional que entender isso, beleza. Esses aplicativos vai ser ótimo para eles. Sim. Mas a minha preocupação é que grande parte dos profissionais não pensam assim, falam, agora tem um aplicativo que faz tudo para mim. Não, pelo verbo. A tecnologia é meio, ela não é fim. É meio, não é fim. E vou abrir aqui, gente, porque já levantaram a mão e vou só colocar. A mão funciona bem, a tecnologia é boa. Mas pode também ir entrando, tá, gente? Então, eu acho que quem abriu a mão aí primeiro foi a Rita, depois foi o Max, é isso? Pode Rodrigo. Rita e Max, vocês estão na fila aí, pode falar, Rita. O seu som está desligado, Rita. Está desligado, Rita. Bom, eu concordo que a tecnologia é meio, não é fim. Mas eu particularmente acho que uma ferramenta para apoiar a gente nesse processo de implementação de um programa de gestão corporativa de privacidade e proteção de dados, eu acho indispensável.
Porque esse negócio de estar com a opção de planilhinha, isso dificulta depois o cumprimento dos princípios da prestação de contas, da responsabilização, porque se você tiver um repositório que todos os documentos que você gerou durante o processo estiver ali, é muito bom. Durante 1 ano, gente, eu fiquei pesquisando ferramentas grandes, caríssimas, que tinha tudo, sabe? Uma Ferrari da vida, mas que a gente não economicamente e financeiramente inviável. Depois vi também algumas pequenas ferramentas. Utilizei uma ferramenta de um colega da gente, que era uma solução monousuário, bem doméstica, mas que resolvia problemas para a pequena empresa. E aí, nessa busca, eu consegui... eu fui contactada por uma empresa que tinha uma ferramenta. Eu disse, ainda não achei minha ferramenta que me satisfaça. Como eu disse, pelo menos eu não quero. É como ele disse, a ferramenta eu só vou jogar ali, algumas coisas ela vai me facilitar, um dashboard para eu acompanhar, entendeu? Lembretes, IDSE, tudo isso eu preciso. Aí, resultado, eu consegui, estava trabalhando nessa ferramenta essa adequação e tradução, uma ferramenta que tem 8 legislações, contempla 8 legislações no mundo todo. Então, voltando a isso, depois eu vou também disponibilizar uma versão demo para todos os DPOs, porque essa busca, é como você disse, a gente vai ter que encontrar aquela que atenda às suas necessidades. Entendeu? A necessidade do DPO, porque eu tenho minha metodologia e aquela dali não contempla essa etapa. Ou então, essa daqui. Então, essa questão de ferramenta é aquela coisa, a gente vai ter que escolher uma que se adapte à nossa realidade, à nossa maneira de agir e de trabalhar. Perfeito. Ô, Rodrigo, sua vez. Ô, Max, você baixou a mão, mas se você quiser, você pode estar falando também, tá? Ô, Rodrigo, o seu microfone está desligado, tá? Não estamos conseguindo. Eu não estou escutando o Rodrigo, não. O Rodrigo está falando? No mínimo, fala teste aí. Estão ouvindo? Agora sim. Agora sim. Quando tem mais de um dispositivo no computador aqui, sim, às sim, vezes sim. Por um aplicativo ele entra por um e por outro, Sim. por outro. Pessoal, primeiramente, bom dia. E agradeço o Pedro pelo convite de participar no grupo. E é a minha primeira participação hoje, então gostaria muito de agradecer, né, mais uma vez. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Rodrigo, abaixa, por favor, o seu microfone. Não, mas é o microfone da webcam ali, não é o microfone tá. aqui do... Sim. Ok. Então, eu só queria aproveitar, né, essa oportunidade, comentar que eu concordo com o Orozimbro, né, sobre a questão do software. Ele realmente não pode fazer o trabalho do profissional e ele nunca vai fazer o trabalho do profissional. Eu costumo sempre dizer que o software, e até para quem não sabe, eu desenvolvi um software, né, que apoia os consultores no projeto de adequação, mas o objetivo desse software é fazer com que o profissional de privacidade ele inicie um programa de privacidade dentro de uma organização que possa ser continuado posteriormente. Então, não é um software que vai fazer uma adequação da LGPD. Eu costumo dizer sempre nas minhas conversas que o software ele é um PowerPoint. O PowerPoint não faz uma palestra para você, não faz uma apresentação, mas ele te dá ferramentas para que você possa fazer uma boa apresentação. Por que eu procurei desenvolver esse software, né? Visto que existem umas dezenas, hoje mais de 10 softwares disponíveis. Quando eu iniciei meus projetos de adequação lá em 2020, porque 2019 foi um ano de muito estudo, quase ninguém queria fazer a adequação da LGPD, era só proposta, nem a gente mesmo, né, nós profissionais de privacidade, não sabíamos como ia ser esse projeto. Então, nos baseamos muito na GDPR para entender qual seria a metodologia, a sequência aplicada nesses projetos. E aí, então, em 2020, iniciei o primeiro projeto de adequação. Iniciando esses projetos, eu comecei a perceber as dores do consultor e as dores do empresário. As dores do consultor em saber, e agora, né? Vendi meu primeiro projeto, como que eu vou fazer? Começaram a surgir algumas dores ali no meio do caminho.
E as dores do empresário até antes mesmo de fechar o projeto, que seria entender o que exatamente é LGPD e como que você vai aplicar isso na minha empresa. Então, eu comecei a transcrever todas essas dores para dentro dessa plataforma, né? E ela foi desenvolvida baseada na LGPD e baseada nas dores do consultor e nas dores do empresário. Então, eu consegui colocar muitas coisas ali dentro que facilitavam o entendimento por ambas as partes, tá? Então, por isso hoje ele tem tido uma excelente aceitação, né? Porque ele justamente foi construído baseado na necessidade. Então, ele não tem, por exemplo, um data discovery, ele não faz uma automatização de mapeamento de dados, ainda não faz. Eu, particularmente, acredito que eu prefiro muito mais o desenho do processo manual no mapeamento de dados, e depois colocar isso num formato mesmo de planilha, mas utilizando a tecnologia a nosso favor. Então, o software ele tem 8 módulos, né? Complementando o que o Pedro tinha falado ali. Então, ele tem 8 módulos que são os 8 passos que a maioria dos cursos de LGPD e cursos para formação de DPO recomenda-se, né? Que é desde a criação do workshop lá, como um passo, um marco zero dentro de um projeto de LGPD, até o final dessa adequação, que são módulos exclusivos para o DPO dar continuidade nesse projeto depois. Então, o software ele foi pensado justamente para isso, né? Para que esse programa ele possa ser iniciado dentro da organização, mas que ele deva ser continuado depois. Todo mundo repete muito essa frase que a LGPD tem começo, tem meio, mas não tem fim. Então, nós, como profissionais de privacidade de dados, o nosso objetivo principal é iniciar esse projeto numa organização, mas para que ele possa ser continuado. Não adianta a gente ir lá no cliente, fazer um mapeamento para ele, e aí o cliente vai olhar esse mapeamento depois e vai olhar assim, mas o que significa isso? Ele não consegue continuar o seu trabalho. Então, pode levar um tempo a mais fazer um trabalho construtivo em conjunto com o cliente, mas é dessa forma que a LGPD ela vai ser aplicada de verdade, tá? Porque quando nós fazemos unilateralmente, lá como consultor, eu sou consultor, eu sou importante e eu estou fazendo aqui um projeto da LGPD para você, isso faz com que esse projeto não seja continuado depois. Então, é importante que nós tenhamos essa visão de compartilhar o trabalho, mas também tudo que envolve o projeto junto com o cliente, tá? Eu sei que tem muitas empresas que estão fazendo a adequação da LGPD só por obrigação, para evitar a multa, etc. Eu espero que essas empresas contratem os senhores como DPO as a Service. E aí também dentro da ferramenta, ela já foi construída pensando nisso, para que você possa gerenciar vários projetos simultaneamente, tá? Mas assim, eu não quero tomar mais tempo de vocês só falando da ferramenta, eu gostaria mesmo de compartilhar, né, ideias com vocês aqui sobre questões da LGPD, e aí, para encerrar, no tema até dessa conversa inicial, sobre a questão dessa nova resolução ali, sobre informar ou não o DPO, e também sobre a quantidade de dados. A lei ainda não é muito específica em relação ao que deve e o que não deve, mas nós sabemos que a boa prática vamos informar o DPO no site. E eu costumo falar para aquele pequeno ou médio empresário que, se você não sabe quem é o DPO na sua empresa, o DPO é você. Você é o responsável pela empresa. Então, nada mais justo que você assuma esse cargo de DPO, né? Se posicionando, e aí, então, tenha conhecimento sobre a lei, vá buscar entender o que ela faz, o que ela deixa de fazer, porque, no final das contas, o dono da empresa, ele é o responsável, então, ele deve assumir esse papel de DPO. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela participação. O Romário baixou a mão, depois... Não, eu não baixei, não. Estou aqui. Então, pode falar aí, está na sua vez. Bom dia a todo mundo, bom dia, Morelli. Bom dia, Romário. Aí, o Pedro, todo mundo aí que não está com a câmera aberta também. Sobre essa questão do software, como a própria Rita falou, é uma ferramenta, né? Então, tem uma limitação. Uma ferramenta não faz nenhum trabalho sozinho, sempre tem que ter uma pessoa ali operando. Mas, assim, o que eu tenho receio em relação a essas ferramentas é porque se a ferramenta é só para dar o caminho, você não precisa de uma ferramenta para isso. Você pode fazer isso no Excel. Tá certo que dificulta
como a Rita falou, isso dificulta a prestação de conta, porque num software você tem lá um dashboard e tal, mas se você for muito bom no Excel, você consegue fazer isso. Se você não for tão bom no Excel, mas for bom em BI, você consegue fazer isso em uma ferramenta de BI, por exemplo. E fora isso, um software para mim, viu, Rodrigo? Eu não conheço o seu software ainda. Um software para mim, no meu conceito, ele vai valer a pena se ele facilitar o meu trabalho mais do que o Excel facilitaria. Com certeza. Eu posso falar aqui? Como eu disse. Gente... Ô, Rita, deixa eu só seguir uma ordem aqui, você vai ser a próxima. Morelli, você está com a mão levantada aí. Tá, eu só queria fazer... Todos me ouvem bem? Sim. Tá, eu só queria fazer uma consideração aqui. Eu vou defender tudo que foi falado aqui, porque tudo que foi falado é extremamente importante, desde a preocupação que o Orozimbo tem realmente em ter plataformas, e assim a gente ter a mentalização de que a plataforma vai substituir aquilo que tem que ser feito, e também a utilização, como o Rodrigo falou, de um mecanismo tecnológico que ajude a desenvolver isso. Vamos lembrar, eu, por exemplo, eu trabalho com tecnologia hoje, mas a minha formação original é administração. Em qualquer empresa que você trabalhe, por exemplo, uma empresa na área de RH, na área trabalhista, você tem um manual chamado Manual de Normas e Procedimentos. Esse manual descreve tudo o que o profissional tem que fazer dentro da área dele. Mas isso não substitui, por exemplo, na área financeira, a lei tributária. Então, quem determina as coisas é a lei. Porém, eu tenho que ter um manual para seguir os caminhos. Num outro departamento, no departamento de marketing, existem normas que têm que ser elaboradas. Então, tudo isso está contido dentro de um manual chamado Normas e Procedimentos. Eu enxergo a ferramenta, mais modernamente falando, como este manual. Só que, ao invés de ele estar numa planilha, como o Romário falou, para agilizar os processos e como os fatores são diversos e são muitos, nada melhor do que usar a tecnologia para você transformar isso que seria manual numa coisa tecnológica. Então, eu defendo tudo isso. E vou voltar a falar. A mim parece que estas ferramentas funcionam exatamente como um manual de normas e procedimentos, porém, eles não substituem aquilo que determina. Por exemplo, no caso da LGPD, uma ferramenta dessa, ela pode dar o direcionamento para que tudo que você tenha que cumprir em termos de compliance. Porém, quem determina é a lei. Nada substitui a lei. Mas aí, Morelli, o software vai conseguir se adequar às especificações de cada ramo de atividade? Porque aqui nesse grupo a gente discutiu muito sobre o hospital e sobre o condomínio, por exemplo, totalmente diferente. Sim, mas não vamos esquecer que o software é uma coisa parametrizada, né? Você parametriza o software de acordo com aquelas duas necessidades. E uma coisa, gente, a gente tem que estar claro. Quando a gente fala, por exemplo, assim, tem que definir um comitê. Se tiver num condomínio, vai ser um comitê relacionado a um condomínio. Se tiver um comitê num hospital, ele vai ter que envolver todos os controladores que estão dentro, porque nós não estamos falando só de colaboradores. Então, aumenta a responsabilidade de acordo com a complexidade dos dados. Se for uma clínica médica, eventualmente a gente teve aqui, o Orozimbo tem aí citado, que é uma franquia de clínicas médicas, e aí é uma situação que o cara da franquia tem uma posição, mas cada um dos franqueados tem uma posição. Então, para cada um deles, o aplicativo ele pode dar uma ordem, pode dar uma direção, mas ele não define. Então, a gente tem que estar muito claro que vai precisar muito das pessoas, vai precisar muito do conhecimento de processo e de propósito. Ô Rita, você está com a mão levantada aí na fila, eu intervi, mas Depois da Rita eu falo. Sim, Orozimbo, você está na fila próximo. Pois em primeiro lugar, essa coisa de etapas, elas não são procedurais. Você está fazendo uma coisa e outra. Eu não vejo essa linear. Então, essa coisa, passo 1, faça isso, passo 2, quando acaba... Não.
Não tem aquele efeito cascata também de dizer, quando acabar aqui, você faz isso. Não, eu não vejo assim no meu... Não. Eu não faço assim. Com relação à parametrização e customização, minha luta durante esse ano, olhando um por um, analisando, dando sugestões, que eu também sou programadora. Isso foi uma coisa, porque, por exemplo, aqueles formulários de assessment, de avaliação que a gente tem, um formulário, por exemplo, de avaliação de, vamos dizer, uma coisa boba, né? O circuito interno de TV, o condomínio. Eu tenho minhas perguntas a fazer. Então, não adianta o software me dar aquele questionário, preenche aqui, que eu mando para o cara para preencher. Não, eu quero. Essa pergunta não é. Isso, na avaliação de risco, aquela opção que já tem alto risco, também eu quero mexer ali, porque, para mim, nessa atividade, essa condição aqui é de alto risco, na outra não era. Entendeu? Então, essa ferramenta tinha que me dar essa liberdade de eu estar adaptando ela à minha forma de trabalho. E o que eu queria mais que ela fizesse, essa ferramenta, me avisasse. Eu estou com 4 projetos, 10 projetos, eu quero, olha, Rita, está faltando ali, recebeu um e-mail, falta você resolver isso, falta você resolver aquilo, porque é isso que eu estou precisando. Adequar, eu sei, posso fazer em planilha, agora eu quero meios para me apoiar nisso, entendeu? Então, você acabou de dizer que a ferramenta é necessária. Eu acho, para mim, pela minha experiência, sim. eu acho indispensável. E fora essa parte legal de prestação de contas, por exemplo, na parte de funcionários, né? Tudo bem, a gente faz um plano de treinamento, conscientização, mas eu preciso ter aquilo comprovado que eu dei. Então, eu tenho que ter, pelo menos, entendeu? Uma forma de dizer, olha, tal dia foi realizado, tantas pessoas participaram, certificados, estão aqui. Se a NPD quiser olhar, está aqui. A NPD quer lá, meu RPD está aqui, já está prontinho. Desculpe a interrupção, Rita, mas o pior é que eu fico ouvindo você falar e tudo isso que você está pedindo tem dentro da ferramenta. Eu fico ansioso para poder mostrar. É isso, eu não posso falar porque eu não conheço ainda a ferramenta, mas eu imagino que ela ajude a Rita, nisso que a Rita está colocando, nesses aspectos. Por isso que eu falei. Por isso que eu falei em parametrização, a ferramenta que permite parametrizar. Ela faz a gestão das perguntas, você coloca as suas perguntas do checklist dentro do questionário de maturidade, você coloca o teu formato de fazer o mapeamento de dados dentro do mapeamento de dados, e em relação ao risco, Rita, você vai calcular a probabilidade e o impacto de cada uma das ações. Então, ela só que ela vai fazer isso de forma automática para você, para que você evite o retrabalho. Isso. E aí, assim, Romário, depois eu te convido a fazer uma demonstração guiada e liberar um acesso para você e para todo mundo que tiver e nós estamos aqui também fazendo a mesma... Eu gostaria, apesar de eu ter também garota propaganda de outra ferramenta, mas eu gostaria... Não tem problema. Rita, eu estou aberto a ver essas demonstrações, sim. Eu costumo dizer que a gente não tem concorrente dentro da LGPD, sabe por quê? Porque o universo, o mar é gigantesco e está cheio de peixe e você não vai conseguir pescar todos os peixes. Então, o objetivo principal na construção dessa ferramenta é compartilhar conhecimento mesmo com o colega, porque assim, Rita, tudo isso que você tem de conhecimento em relação ao LGPD vai me ajudar a fazer o meu trabalho, e o que eu já tive de experiências por aqui vai ajudar você a fazer o teu trabalho, e a gente não vai ser concorrente. Então, é por isso que é importante, sabe, a gente vai surfar essa onda da LGPD e a gente está entrando muito no começo. E aí, assim, para complementar, Romário, a observação que você fez ali sobre a ferramenta, tem muitos profissionais se aventurando na LGPD, vendendo projetos, sem fazer a mínima ideia do que está fazendo. Eles queimam um pouco a cara do profissional da LGPD. Concordo. E aí essa empresa vai buscar outro profissional depois. Concordo. Então, se a gente tiver uma ferramenta que ela dê um passo a passo, eu sei que a Rita falou que não é exatamente nessa ordem, mas a ferramenta você pode ir lá para o módulo 8, voltar para o módulo 2, tudo bem. Agora, se a gente tiver uma ferramenta que dê uma orientação, até mesmo esse profissional que não sabe o que fazer, ele vai conseguir entender um pouco mais da ferramenta. Por quê? Porque está todo mundo...
Tá todo mundo aprendendo, sabe? Então a gente E olha que não ajudar o tira outro. complexidade, hein, gente? Isso não tira a complexidade do processo. Porque Claro. o processo, ele envolve cultura de usuário. Ô, Rosinho, é a sua vez de falar. Só um minuto, Rosinho, deixa eu só fazer só uma observação rapidinho. Justamente por não ter essa complexidade, viu, Pedro? É que eu acho que mesmo esse profissional que não sabe o que está fazendo, mesmo com a ferramenta, ele vai continuar sem saber o que está fazendo. Verdade. Eu tive lendo alguns cases que aconteceu na GDPR, né, de algumas empresas lá, principalmente médias empresas. E uma coisa incrível que também vai acontecer aqui no Brasil, que eu já vi alguns cases lá no outro grupo que eu participo lá, é uma coisa muito interessante. E, aliás, uma coisa que eu defendo é que pelo menos os primeiros 2, 3 processos que você vai, projetos globais que você vai fazer junto à empresa, esquece um pouco ferramenta, faça isso na unha. Porque quando você faz na unha, você tem que lembrar, você tem que ir atrás, você tem que fazer a coisa assim, tipo, mão na massa. É você botar mão na massa. Depois que você já adquiriu essa mínimo de expertise, você saber o que são os processos, fala, agora sim eu preciso de uma ferramenta. Né? Porque o que a ferramenta vai me colocar já não é assim tão estranho do meu dia a dia. É o tipo da coisa. Você tem que experimentar, comer a fruta, né? Para depois você ir para a compota. Você fala, tá, agora a compota é muito legal. Tal. É como comer a fruta industrializada. Primeiro, descasca a manga e chupa a manga. Tá? Tem que ser assim, tem que ser mais mão na massa. Primeira, segunda, se tiver alguma dúvida, vai até na terceira, né, no terceiro projeto e bota a mão na massa. Tá? Porque só assim você voltando para uma referência que a gente já usou, Rosinho, você primeiro tem que dirigir o carro manual para depois pegar o automático. Exatamente. Até hoje eu não... E uma coisa que eu ouvi alguns cases lá de fora, pessoal contando o seguinte: os gestores, os coordenadores de algumas empresas, eles descobriram algumas formas de trabalhar internamente, tá? Que descobriram e agilizaram, otimizaram algumas formas de trabalho internamente, evoluíram depois do processo que eles passaram da GDPR. Então, aquilo a evolução, ela aconteceu não só em termos de empresa, tá? Essa evolução em termos de estar atualizado em conformidade com a GDPR, mas também internamente a empresa. Não estamos nem falando de benefícios, nada disso. A própria empresa, ela olhou para dentro dela, viu o fluxo de dados e viu que ela poderia ser mais enxuta, que ela poderia ser mais dinâmica, ela poderia ter alguns processos agilizados, porque ela descobriu algumas formas internas, tá, que ela poderia trabalhar de forma diferente. Isso, os caras falando que só foi possível pela adequação de GDPR que eles fizeram. E no Brasil está acontecendo a mesma coisa. As empresas que estão voltadas, que estão com o olhar para fora, tem gestores abertos, tá, a discutir, a participar, eles estão chegando a essa conclusão. É por isso que, numa primeira etapa, é importante que a pessoa que vai fazer essa primeira adequação, que faça olho no olho, mão na massa, porque essa discussão que é muito importante, não só para o gestor, como um aprendizado prático mesmo para quem está fazendo a adequação. Eu concordo com você, Rosinho, até porque se ele não souber, não fizer, não tiver esse exercício de mesa, ele não vai nem poder utilizar a ferramenta na sua plenitude, algumas funcionalidades, porque não vai saber, entendeu? Ele não vai ter. Então, é como eu disse, eu concordo com a Rosinho, bora primeiro fazer o dever de casa para entender
Porque não adianta você ter essas ferramentas. Por exemplo, tem ferramentas que você tem que se certificar para usar, de tão complexa. Tem ferramentas, tem gente que faz. Eu estava discutindo com um dos diretores da NPPD, estava dizendo, não, agora a gente vai fazer uma campanha contra esses projetinhos de Canva. Eu disse, por que vai fazer? Se funciona para eles, para alguém, por que vai ter que fazer essa campanha contra a utilização de planilhas? Não. Não, é possível fazer, sim, um projeto de adequação sem ser uma ferramenta. É como eu disse, eu optei por OPAEL porque eu tenho alguns projetos, eu tenho que ter todo o controle dele, tenho que ter essas facilidades. Mas eu não vejo, assim, perigo, por exemplo, esses projetos Canvas aí que tem, né? Eu utilizo, Rita, e eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Que essa campanha da NPPD, quer dizer, de uma pessoa, de um diretor dizendo que é contra, isso não pode, não é assim que funciona. Como que não funciona, amigo? Como que não funciona? Rita, essa condição de automatizar, tem um profissional que ele fala o seguinte, se você não sabe o que você está fazendo, você vai fazer errado. Se você automatizar o erro, a única coisa é que você vai escalar o erro. Então, isso é um problema. O que a gente vem discutindo no mundo é que a Lei Geral de Proteção de Dados, seja aqui, seja na Europa, está todo mundo tentando pegar as leis que já existiam, seja a lei do consumidor, criminal, qualquer uma das leis. Normalmente, essas leis elas já tinham muitas demandas do que a gente está falando hoje. A questão de lidar com os dados dos clientes, agora ela só foi aflorada, mas ela já estava lá na lei do consumidor. Então, existe uma complexidade. Tanto que quando a gente fala muito de lei, a gente nem chega na frente de um juiz como leigo. A gente precisa de um representante advogado, que é um cara que sabe ler as leis, sabe interpretar e vai estar cuidando do processo. E na maioria dos processos, se a gente for entender assim, eu entendo que eles são ganhos nas regras do processo, não no objeto, naquilo que gerou a demanda. Então, ele prescreve por tempo, ele prescreve porque o cara anexou errado. Então, isso vai acontecer na Lei Geral de Proteção de Dados. O que a gente tem que estar claro, e eu acho que isso faz parte do que a gente vem fazendo, é que toda vez que a gente vai tornando muito complexa a nossa conversa, a gente vai distanciando das pessoas, dos usuários, daqueles caras que têm que tomar atitude e falar o seguinte, eu vou querer fazer. E esses caras que querem fazer, eles são diretores, são os caras que definem, que vão falar o seguinte, olha, eu vou pagar por esse serviço ou não. E aí, para ele aceitar que ele vai querer pagar por esse serviço, ele tem que ser convencido. E não adianta a gente impor. Porque, por exemplo, se a gente impuser uma lei, ele vai escapulir. Não tem auditoria para todo mundo. A maioria vai passar desapercebido. E assim vai nessa sequência. Então, a gente precisa de entender um pouco da complexidade, mas também precisa de entender como é que a gente chega mais fácil. E eu vou falar de novo. Eu estou avaliando um software, eu vou precisar de estudar pelo menos uma semana inteira para entender as regras. E eu achei que o Rodrigo foi muito feliz no vídeo dele, que ele colocou de uma forma simples que convence. É claro que a gente entende que por trás daquilo que ele colocou lá, que é uma fala simples, uma fala fácil de entender, por trás daquilo tem um mundo a ser cumprido. E esse mundo depende de cada empresa. Porque tem empresas que são simples, vão ser resolvidos simples. Tem empresas que são complexas, que vão ser complexas. Quando a gente discutiu aqui o hospital, a gente entendeu que tem hotelaria, que tem laboratório, que tem a parte médica, que tem a parte de recepção, tem o RH lidando com um punhado de... Imagina a quantidade de coisas que vão acontecer. Então, a gente precisa de facilitar a vida das pessoas que vão primeiro falar o seguinte, eu aceito contratar. A segunda pessoa que vai fazer é aquela que começa a andar no processo e começa a convencer as outras pessoas que vão participar do comitê. Porque isso que vai ser tão importante. Agora, se a gente não tiver nenhuma direção, isso vai ficando cada vez mais complexo. Ô, Rafael, você levantou a mão aí, você pode abrir o seu som aí.
Bom dia, pessoal. Queria falar um pouco aí da questão da responsabilidade. A área da LGPD ali é uma coisa ali que a gente tem que evitar ao máximo os riscos possíveis, né? Não pode ter erro. Então, o que acontece? Se você quer usar um software, você tem que saber o que você está mexendo. Porque na hora de entrar com uma ação, a pessoa não vai saber quem foi o culpado, se foi a pessoa que ela contratou ou se foi o desenvolvedor. Então, vai acabar entrando no litisconsórcio até você explicar tudo o que aconteceu, vai ficar muito vago e vai ser uma coisa ali difícil de discutir para quem não tem um entendimento da LGPD. Rafael, deixa eu só complementar a mensagem do Rafael, que foi perfeita a tua consideração, tá? Porque a responsabilidade, ela sempre vai ser daquele que está conduzindo esse processo, né? Até mesmo acredito que a lei deixa bem claro que o DPO é a pessoa responsável por ser a interface entre a autoridade, a ANPD e o titular de dado. Então, a responsabilidade sempre vai ser dessa pessoa, né? Até por isso que foi criado esse cargo. O meio que ele utilizou para fazer isso acontecer, né? Seja uma planilha do Excel, seja um Canva, não tem problema. É aquilo que a Rita falou, né? O que for melhor para cada um é o que deve ser executado. Quem sou eu para dizer o que é melhor para ser feito? Mas a responsabilidade, ela sempre deve ser dessa figura do encarregado mesmo, tá? Rodrigo, só um negócio, Rita. Olha só, a gente discutiu muito isso aqui. Na realidade, a responsabilidade no final é sempre do CNPJ ou quem representa o CNPJ, que são os CPFs dos donos. Então, é o controlador. Então, a responsabilidade no final é sempre deles. Não tem jeito de terceirizar isso. Essa parte é uma questão que a gente até já pacificou. O DPO, ele é um consultor, ele é uma pessoa que está ali mais consultivamente, mais fazendo instrução. É claro que a gente tende a buscar alguém para ir para o tronco. Quem é que vai levar a chicotada? Então, no final, quem vai pagar a conta é sempre o cara dono do cheque. Mas quem vai estar dentro do processo vai ter um diretor, vai ter um responsável. Ele vai estar sendo a pessoa que vai estar respondendo. Agora, eu acho que o Rodrigo, no início, ele colocou bem isso. Ele falou o seguinte: se você não sabe quem é o DPO, é você. Na empresa, se tiver um líder, ele é o DPO. E a gente já entendeu isso. O que a gente precisa, ele fala o seguinte: quando a gente começa a facilitar, que a gente começa a deixar de ser subjetivo e começa a conversa a ser um pouco mais objetiva, a gente consegue convencer as pessoas que elas precisam de fazer. Eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio, é convencer as pessoas que elas precisam de fazer, né? Então, isso não está acontecendo com muita facilidade, principalmente no pequeno negócio. E uma das coisas que a gente discutiu na semana passada foi a possibilidade de, às vezes, vir a associação das empresas, que aqui tem a CIL, onde eu participo, a gente poder transformar isso numa ação para que esses pequenos possam começar a trabalhar. E aí eu já estive discutindo com o nosso jurídico lá, que é o seguinte: tem que ser um limite de perguntas autorrespondidas. E aquilo vai tornar o cara a um jeito dele pensar a empresa dele para definir os processos. E aí ele vai falar o seguinte: mas eu preciso que venha aqui. Aí ele vai pagar por esse serviço através de um dos nossos coligados, né? Então, a gente precisa de ir dando norte para as pessoas, para facilitar elas de serem convencidas. Então, toda vez que a gente transforma a nossa conversa em mais complexa, a gente vai distanciando nisso. É como se a gente falasse assim: você não fez a pergunta certa, eu me afasto. Se você fez a pergunta certa, eu vou para frente. Arisa, você está na fila, é a sua vez, e depois é a Rita. Bom dia, gente. É a primeira vez que eu participo da reunião. Só complementando um pouco o que o Rafael falou, primeiramente, eu acredito que a ferramenta é uma forma de a gente mitigar até tempo. Você vai economizar um tempo se você souber usar a ferramenta. Claro. Você pode usar ela como aliada. E o que o Rafael falou sobre ser responsável, dentro do compliance, quando acontece algum tipo de problema, que você vai responder algum processo, é obrigação da empresa comprovar que tem a LGPD implementada e que tem um serviço de compliance eficaz. Então, não dá também para deixar tudo na mão de uma ferramenta, porque na hora que você tiver um problema, você vai ter que ter uma pessoa responsável
para montar um relatório para você comprovar que a sua empresa está dentro da LGPD e dentro do compliance. Então, é importante, sim, ter uma equipe qualificada e uma equipe que entenda da ferramenta para poder usar a ferramenta até nesse momento. Sim. Nesse momento de demonstrar que a empresa está adequada, a ferramenta também vai ser uma aliada. Sim. Então, existe a importância, sim, de um treinamento eficaz e de pessoas que entendam bem de como utilizar aquela ferramenta como aliado. Sim. É por isso, só complementando, Arisa, se você me permitir, é por isso que eu digo que a ferramenta, ela é meio, ela não é fim. Exatamente, Morelli, eu concordo 100% com você. Bom, acho que todo mundo concordou, né? Realmente é meio. Agora é a Rita. Obrigada, Rita, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Eu queria colocar minha posição aqui com relação à escolha do DPO de novo, que foi fruto lá da discussão da técnica lá. Eu discordo, eu acho que a pessoa que determina as finalidades, os meios, não pode ser DPO. Então, aquele que é dono de uma empresa pequena, na minha opinião, eu não concordo. Porque tem aquela questão que a gente discutiu de prestação de conta, de comprovação, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o GDPR, ele nas entrelinhas dos considerandos, ele sugere a contratação de DPO externos. Por quê? Para dar essa imparcialidade. O DPO tem que ser autônomo, né? O DPO tem que, por exemplo, se eu sou DPO de uma organização, o cara está ali fazendo processamento ilegal de dados, vendendo dados. Eu, como DPO daquela organização, eu avisei, ele não tomou providências, continuou na prática. Eu vou na NPD e digo, olha, fulano, isso aqui é a minha obrigação. Aquela empresa ali está vendendo dados, não sei o quê, transferindo dados para o exterior, qualquer coisa. Então, eu acho importante essa autonomia e essa imparcialidade. Então, é nesse ponto aí que é uma discussão que foi levantada lá na NPD. E era isso que eu queria falar, só fazer nesse comentário, que foi uma coisa que eu acho que considero importante, gente, porque senão vai ter conflito de interesses o tempo todo. Ô, Rita. Pessoal. Sim, fala aí, Lucas. Só uma sugestão. O que vocês acham da gente ouvir um pouco mais dos comentários da Rita a respeito da reunião da consulta pública que ela participou sobre DPO, encarregado de dados? Eu acho que ela deve ter muito conteúdo importante e interessante para nos atualizar. E não é um problema isso, mas só lembrando que a gente já são 9h51, então a gente tem 9 minutos, né, ainda de reunião. Embora a reunião possa continuar, não é nenhum limitador técnico, né, mas é um limitador de agenda, né, porque eu sei que 9h10 está reservado. Nós temos que fechar a pauta nesse intervalo de uma hora. E talvez na próxima quinta-feira a gente já deixe a pauta pronta. Ok. Perfeito. Pedro, deixa só eu complementar aqui sobre o que a Rita disse, que eu também já vou complementar, já vou sair que eu tenho outra reunião. Rita, você tocou num ponto aí que é o seguinte, o cara, quando ele é dono de uma empresa pequena, às vezes ele nem tem muito funcionário, ele nem tem condição, a empresa não tem condição financeira de ter mais um funcionário que ganha bem. Então, assim, o cara tem que ser o próprio DPO. Eu até, fazendo uma comparação aqui, se o cara tem uma empresa e o cara tem formação em contabilidade, ele não precisa contratar um contador, ele mesmo faz a contabilidade, pode fazer a contabilidade da própria empresa. Claro que o cara pode não ter tempo para isso, mas ele pode fazer. Se o cara é advogado, ele pode defender as causas da própria empresa também. Não pode. Pelo Código de Ética, não pode. Pelo Código de Ética, não. Assim, para defender a própria empresa... Porque, enfim, você é advogado... Não é proibido. Eu concordo, mas eu me preocupo. Mas a gente pode discutir isso na próxima reunião, né? Dessa pauta aí de deixa conflito de interesse.
deixa eu só completar que você falou também do DPO ter a liberdade de ir na NPD e denunciar a própria empresa que ele trabalha. Para mim, isso é um conflito de interesse gigantesco, porque se o cara recebe uma remuneração, mesmo que não seja CLT, se for CLT é pior ainda, como é que o cara vai denunciar o próprio empregador? Você não é obrigado a fazer nada que seja ilegal, seu empregador pode fazer. Não é, mas a pessoa passa por um conflito de interesse econômico aí, né? Não, mas imagine... Rita, só lembrando de um texto que o Orozimbo comentou na reunião passada, que foi a norma para essas pequenas empresas, que inclusive seria a pauta, mas acho que a gente foi muito mais rico hoje. Nem todas as empresas vão precisar de DPO. Sim. As empresas que forem classificadas como pequenas, elas vão poder tratar sem DPO, sem um responsável. Por quê? Porque às vezes ela não tem um site, ela não trata dados, então, e isso vão ser 90% das empresas. Então, a gente precisa de estar ligado àquilo que as pessoas têm necessidades, e aí isso vai. Max, pode abrir aí o microfone e falar. Não, Pedro, foi bem como você falou das empresas, mas só fazendo o adendo, você já deve ter falado isso, é claro, da questão da volumetria, né? Que agora mesmo eu peguei uma startup que ele trabalha com uma questão que atende bancos digitais, e ele veio me perguntar justamente isso, se ele não precisava. Mas eu falei, tudo que acontece de todos os seus clientes que você tem, você armazena todos esses dados. Então, mesmo você sendo uma coisinha assim bem pequena, eu fiz, é recomendável que você tenha alguém tomando conta. E quando a gente falou a respeito do DPO, de como ele atua dentro da empresa, assim, às vezes quando eu estou em alguma consultoria que eu procuro sempre trazer, é mostrar para quem a gente está conversando dentro da empresa, que a empresa está se adequando para atender a ele, trazer aquele conceito que a LGPD é sua e não da empresa, para ver se a gente consegue gerar um engajamento maior, como o pessoal estava falando aí, dentro das instituições que a gente estiver atuando. O Orozimbo Ulisses, que chegou atrasado, mas já pediu a voz aí, vou colocar ele na sua frente aí, tá? Sim, claro, ele levantou primeiro. Olá, pessoal. Aí, bom dia, tudo bem? Bom dia, estava faltando você, viu, Ulisses? Normalmente, no meu horário inicial das 9, eu estou em reunião. Eu não consigo participar, desculpa aí pelo atraso. Pessoal, assim, uma coisa que a gente já tem falado aqui em nossas reuniões é a questão da IAPP, né? Que ela é o órgão internacional, Associação Internacional dos Profissionais de Privacidade. A gente aqui no Brasil, né, está engatinhando, na verdade, a gente está começando, né? A GDPR, por exemplo, na Europa está bastante avançada, e todas as questões que estão ocorrendo agora, essas discussões, inclusive, em questão do DPO, qual é a função do DPO, né? Que a Rita está colocando, uns concordam, outros discordam, já foram resolvidas com a questão das competências. Quando a gente trabalha com questão de gerenciamento de projetos, né, eu tenho então um trabalho a ser feito e coloco as competências, quem são as pessoas que vão realizar cada parte desse projeto. O que acontece é que o DPO, ainda no Brasil, ele é um cargo que ficou muito centralizado. E não se fala do gestor de privacidade, que é o que a APP coloca. Então, quando a gente coloca que existe uma competência chamada gestor de privacidade e uma competência DPO, não é a mesma coisa. Com certeza. Certo? Bem colocado, bem colocado. E as pessoas parece que elas tiram a competência do gestor de privacidade, e aí o que acontece? O DPO, ele fica com um cargo ambíguo, digamos, até contraditório. Aí você não sabe, mas eu defendo quem? Eu defendo o controlador, né? Eu defendo... Quem que eu defendo? Como é que eu faço nessa situação? E há uma discussão gigantesca por causa da ausência do gestor de privacidade. Quando você coloca essas competências, que está muito bem colocado lá na IAPP, a gente pode entrar no site da IAPP, inclusive acho que já está até traduzido, eu não verifiquei no Brasil, né? Normalmente eu olho lá diretamente em inglês mesmo, mas tem muito claro lá qual que é a função do gestor de privacidade, qual que é a função do DPO. E quando você vai verificar isso, você vê que isso enriquece muito, inclusive para essas questões de debate, para saber qual que é a competência de cada um, né? E quem que vai defender o quê, quem que vai fazer o quê, né?
Eu não quero me estender muito nesse... Mas foi bem colocado, viu? A gente está com um tempo muito curto, mas a gente pode, obviamente, mas eu queria enriquecer essa questão para a gente não tirar essas competências para evitar esse tipo de discussão que está ocorrendo aí. A sua intervenção é sempre muito oportuna. Deixar claro que o gestor de privacidade é interno. Esse sim é empregado, remunerado, esse eu entendo que ficaria até... Esse cara, como eu disse no exemplo da questão da autonomia do DPO, esse cara, empregado, CLT, chegar e fazer uma denúncia, ele está pedindo demissão e seguir no caminho dele. Mas o DPO tem que ter... Eu vejo ele como um cara mais autônomo, mais imparcial. Então, essa discussão ainda vai rolar aí, a gente pode marcar outra reunião para discutir essas questões que foram colocadas lá na reunião técnica. Eu acho muito interessante, e o Lince, né, chamou bem atenção para essa diferença entre DPO e gestão de privacidade, que aí a gente vai começar a entender melhor as funções e atribuições de cada um, requisitos, né, de cada um. E eu digo que assim, nada melhor do que aprender com o que já passou, né? A gente fala assim, exatamente. Uma sabedoria você aprender com seus pais, com seus avós, e também isso no mundo do negócio é verdade. Como muita gente já passou com isso na Europa pela GDPR, isso não é um problema novo. Então é interessante a gente aprender como que isso foi resolvido, a gente pode trazer para a pauta para a gente discutir essas questões. Né? Eu estava lá na Uninho, em Portugal, fazendo meu mestrado, quando o GDPR entrou em vigor, né? Foi a mesma... Só mudou de endereço, porque só mudou de endereço, a mesma confusão. Lá também não está, todo mundo ainda não está consolidado, assim, tudo muito certinho, não tem. Tem que ver ainda, Rita, que aqui a gente tem um problema cultural ainda, né? Que é lá, diferente. Pelo menos, assim, eles já conseguiram passar essa onda. Não dá para dar o mesmo remédio, né? Porque depende muito da questão cultural. Isso aí eu diria que eu até acho que a parte cultural é um dos maiores obstáculos que a gente tem hoje nessa questão de implementação. Você sabe quando começou a funcionar o GDPR lá? Quando a primeira empresa recebeu a multa. E vai ser assim aqui também. Orozinho, é a sua vez e depois a Arisa. E aí eu estou fechando aqui, a princípio, a fila, né? Porque a gente já chegou às 10 horas. Rapidinho, um minutinho. Uma coisa que eu tenho percebido, que eu tenho lido, escutado em alguns grupos, que tem, com essa resolução número 2, tem muitas empresas, aquelas empresas que se enquadram nas empresas de pequeno porte, achando que elas estão fora da LGPD. Não é. Tá? Todas as empresas vão ter que se adequar. Só que existe essa resolução número 2, foi algumas tipo, resolução, né, para as empresas de pequeno porte. Quer dizer, elas vão ter que se enquadrar em algumas normas, ter alguns benefícios, tal, trabalhar a adequação de uma forma diferenciada, tá um pouco diferenciada do que a empresa, do que a LGPD completa, normal. Mas ela não está... Elas não estão isentas, elas estão dimensionadas. Elas têm que participar do processo, tem que ter o seu processo de adequação. Ok, Arisa. Rita, você estava falando sobre a questão da denúncia e da demissão. Dentro do compliance, a gente acredita que o canal de denúncias tem que ser feito por um órgão à parte, geralmente uma auditoria contratada, exatamente para o canal de denúncias ser uma forma anônima e isento, porque assim o funcionário ele vai ter segurança de que ele pode fazer uma denúncia que vai ser investigada, que vai trazer alguma solução e que ele não vai sofrer nenhum tipo de retaliação por conta disso. Porque se o canal de denúncias não é anônimo e existe o medo da retaliação, a partir dali você já não vai ter um canal de denúncias eficaz. Sim. Exatamente pelo que você falou, pelo medo da demissão. Sim. Agora, deixa eu falar uma coisa. Por isso que tem pessoas que não concordam comigo, mas se você ler o regulamento, você vai ver uma tendência a sugerir a contratação de uma consultoria externa, principalmente para auditoria e DSR. Ok. Se todo mundo quiser colocar a vida aí de novo, colocar no vídeo, para a gente poder fazer uma foto, ia ser legal.
Eu vou estar parando a gravação aqui agora, então estou encerrando a parte online do nosso... E vou ficar só por conta da gravação, tá? Da foto. Parei a gravação.